Cara, tem um vídeo que roda, não sei se é de lá, eu acredito que sim. É um vídeo bem famoso, que tem alguns policiais, acho que uma parte tá sentada no banco. Uma facada. E outra parte tá em pé. E um cara, exatamente nesse nível, do nada ele chega próximo, conversa com o policial, e daqui a pouco, cara, ele sai esfaqueando os policiais e obviamente ele é alvejado e neutralizado e morto. Bem feito, que vai pro quinto dos infernos. Cara, é esse tipo de situação? Exatamente, exatamente. Essa situação que aconteceu foi numa época, eu tava em Israel nessa época, foi a época que a gente teve o problema dos detectores de metais no Monte do Templo. Então o que aconteceu? 2 terroristas palestinos entraram no Monte do Templo, que é uma área em Jerusalém, que é controlada pelos palestinos, é um local sagrado pra rezar, e eles entraram lá armados e assassinaram 2 policiais. E a partir daí o governo israelense falou, a partir de agora, se vocês quiserem entrar aqui pra rezar, vocês têm que passar pelo detector de metal. E a partir daí começou uma grande revolta dentro do mundo árabe, dentro de Israel e na faixa de Gaza. Então aí começaram... Por quê? Porque eles acharam que Israel não tinha o direito de colocar um detector de metal num acesso a um local sagrado. Mas podia antes entrar armado? Nunca pôde, entendeu? Foi um atentado terrorista. Tá. Orquestrado como? Você tem uma facção, não é uma facção, você tem uma polícia jordaniana que toma conta desse local. Por quê? Por você ter um status sagrado, você não pode ter alguém israelense só tomando conta, você precisa ter de alguém neutro. Então, como a gente tem acordo com a Jordânia, você tem a polícia do Monte do Templo, que são uma polícia, é um grupo jordaniano que estão desarmados, fardados, mas eles têm um poder de polícia lá dentro. Tá? E um desses oficiais jordanianos ajudaram os terroristas a entrarem com arma nesse local e eles fizeram um atentado. Com qual interesse, velho? De novo, é um interesse político, né? Caralho. Ideológico. E aí colocamos os detectores e aí começou uma revolta, porque eles não queriam os detectores. Tá. E aí você começa, atentados pelo país. Mas esse cara que esfaqueou os policiais era palestino ou não? Ele era palestino. Tá, Ele era palestino. tá. O palestino cultua a mesma religião que o judeu ou não? Você pode ser um Desculpa, palestino amigão. cristão, imagina, irmão. Você pode ser um palestino cristão, por exemplo. Você pode ser um palestino muçulmano. Você pode ser um árabe judeu. Você pode ser um árabe muçulmano. Tá? Então, se você pegar o judaísmo, o muçulmano são religiões, né? Eu posso ser um israelense cristão, eu posso ser um israelense muçulmano ou um israelense judeu. Tá? Tá. Diferentemente se você pegar um palestino dentro da faixa de Gaza, ele só pode ser muçulmano. Porque o Hamas ele não quer que outras culturas sejam impostas ou mostradas lá, como o cristianismo. O judaísmo, então, nem se fala. Nem se fala. Né? E, então, isso que é muito louco. Você vê pessoas criticando Israel, sendo que é a única democracia no Oriente Médio, onde você pode ser, homossexual, heterossexual, você pode ser o que quiser lá e você não vai sofrer consequências. A gente tava falando até aqui em off, né? Na faixa de Gaza, se descobrem que você é homossexual, vão te amarrar numa moto e vão te arrastar vivo até você morrer, pra você servir de exemplo pros outros. Né? Então, assim, a gente entra numa guerra ideológica muito louca. E vocês estão reclamando do Bolsonaro, que o Bolsonaro é homofóbico. Vocês estão tirando, hein, mano? Vocês estão tirando. Vai lá pra vocês verem lá. Viu? Vai lá. Meu irmão, o porte de armas em Israel é liberado? Há o porte aqui no Brasil que a gente chama de porte federal ou porte pessoal lá ou não? Então, como que acontece? A gente vê muita gente armada em Israel, mas por quê? Porque muitas pessoas trabalham nos órgãos de segurança pública de Israel. Então, por exemplo, os soldados, quando você é soldado, dependendo do seu posto, você traz o seu fuzil pra casa. Então, eu ia com o meu 556 pra casa, do lado, tá? Mas pra você ter o acesso ao porte de arma, a lei ela é bem restrita lá. Porém, como você tem muitas pessoas trabalhando pro governo, pra polícia, órgãos de inteligência, você acaba vendo muita gente armada. Se você for um cidadão comum e você quiser ter uma arma, você tem que ter um motivo especial. Então, ou você tá numa área onde você tem cidades palestinas ao redor, onde você pode vir a ser alvejado no caminho ou sofrer um atentado, ou você mora em Jerusalém, que é uma área historicamente onde acaba tendo muitos atentados, porque você tem uma divisão de judeus e árabes muçulmanos que acabam morando na mesma cidade, então historicamente tem muitos atentados, então você tem que ter um motivo específico. Mas as pessoas acabam vendo muita gente armada em Israel, por quê? Porque muita gente trabalha pro governo, seja serviço de inteligência, polícia, forças armadas. Tá. E quando há a liberação, o deferimento, a permissão desse porte, ele é velado ou ele é ostensivo lá? O que você quiser. Ah, é? O que você quiser. Se você quiser portar velado... Em Israel é raro você ver a gente portando arma velada. O que você mais vê é ostensivo. Caramba! Não digo até ostensivo com couro externo, né? Mas o cara ele não vai fazer questão de esconder a arma. Não é igual no Brasil, que a gente quer o mínimo possível que as pessoas saibam que a gente tá armado. Lá as pessoas querem que você veja que tá armado. Porque se tiver uma merda, eles querem que você seja o primeiro a ser chamado. Tanto se você pegar as estatísticas, todos os atentados terroristas que acontecem, eu digo de esfaqueamento ou tiro, tá? A maioria a resposta mais rápida são as pessoas que não estão trabalhando. Então não são policiais que estão na ativa. São pessoas que estão armados, passando por aquele local, a paisana. Que por algum motivo pode estar armado. Exatamente. Intervém. E intervém. Porra, velho.